Oi, docinho, tudo bem? Espero que sim. Vamos então hoje para nossa aulinha de decoração, onde você vai ver como é possível com um bolo simples, não precisa muita coisa para um bolo ficar bonito, perfeito, lisinho, bonitinho, para a cliente realmente gostar de botar na mesa, de tirar foto, de mostrar, de divulgar e de indicar. E o mais importante que é trazer o dinheiro para o nosso bolso, tá? Eu tô com o meu bolinho aqui, eu já tô na minha mesa, meu chantilly já tá batido, já tá no ponto, já tá pigmentado, texturizado, certinho para uso, tá? Eu tô aqui com o nosso bolinho que a gente montou ontem, tá? Do mesmo jeitinho que eu coloquei, ficou na geladeira de um dia pro outro. E eu vou mostrar, eu ia vir já com ele, mas eu já vou mostrar desenformando para vocês, tá? Então eu resolvi mostrar desenformando ele. Aqui no nosso, esse daqui é um cake board, tá, pessoal? Já vou começar dando uma dica super importante para vocês. Ontem eu dei a dica do tapetinho para não ficar escorregando ou um paninho úmido aqui embaixo. E o cake board também é importante que ele seja firme, tá? Reto, para que a gente possa trabalhar com a espátula livremente, sem ficar travando, e também que ele seja firme, tá? Por que ele seja firme? Porque depois de decorado o nosso bolo, quando a gente for erguer o bolo, todo o movimento que vai ter aqui vai estragar a nossa decoração, tá? O chantilly vai começar a mexer e isso não é bom. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do nosso chantilly para nós começar já a virar o nosso bolinho, tá? Ó, eu vou centralizar ele agora e já vou virar nosso cake board. Vamos lá. Já vou botar aqui pro meu... Eu centralizo o meu cake board aqui na minha bailarina. É importante também, porque daí a gente trabalha melhor, né? E eu centralizo o bolo no cake board, tá? Que é a boleirinha aqui, o nosso pratinho. Então a gente vai tentar fazer, deixar o mais centralizado possível. E só vamos tirar a nossa forma depois que ele estiver no lugar certo, tá? Então, por que é interessante que a gente aprenda a montar na forma, que a gente monte na forma? Pela nivelação do nosso bolo. Isso interfere bastante, tá, gurias, na nossa decoração, na finalização da decoração. Porque quando a gente faz a montagem à mão livre, o nosso bolo ele não fica tão parelhinho. O que vai dificultar bastante na hora da espatulagem, de nivelamento, tá? Porque daí a gente vai ter que preencher, usar muito mais chantilly também. Vou passar o meu paninho aqui. Aqui eu acho que vai dar pra ver melhor agora como ele tá nivelado, tá? Ou seja, ele tá retinho, tá parelhinho, tá preenchido, tá? Também vai dar para notar aqui que a nossa camada de recheio, como eu disse, é interessante que a gente deixe um pouquinho menor do que a camada de massa, mas isso vai depender de confeiteira para confeiteira. O interessante é que aqui a gente tem uma padronização. Se eu entrego hoje o meu bolo desse jeito para minha cliente e ela pede o mês que vem um outro bolo, eu preciso que esteja essa padronização. O tamanho das fatias das massas, a quantidade de recheio, tá? Isso é muito interessante porque é o que vai fidelizar. Vamos lá, gente, tá prontinho aqui pra gente começar, tá? Então, eu já vou pro meu chantilly e a gente vai começar a botar a mão na massa. Você vai ver como um bolinho não precisa ser difícil, ele pode sim ficar lindo também, tá? Então, docinho, estrutura do bolo e nivelamento é sim muito importante na hora da decoração também, tá? Eu vou começar, eu vou trabalhar hoje com vocês o menos de técnica possível, que é para simplificar, para você ver como não é complicado fazer um bolo, tá? Que fique bonito. Mas é claro que existem técnicas que ajudam, principalmente aí para deixar o nosso bolo mais bonito, diferenciado, tá? Tudo isso, gente, inclusive aqui o chantilly, tá? Bater, dar ponto, texturizar, pigmentar, tudo isso no nosso curso a gente tem completo, tá? Então aqui eu só quero mesmo trazer um azul mais forte embaixo e a gente vai trabalhar nesse bolo com degradê e com texturização, tá? Para continuação do nosso degradê, agora eu venho com o mais clarinho um pouco, tá, gente? Para fazer essa troca aí da cor. E quando a gente espatula, ele dá um efeito bem legal, tá? Quando a gente vai espatulando. Ó,
vocês percebem que eu tô tentando colocar aparelhinho aqui e que eu tô tentando não deixar tanto espaço em branco? É porque se eu começar a deixar muita falha, quando eu for espatular, é mais provável que fiquem bolhas de ar, tá? Por isso. Então eu preencho bem, depois a gente nivela e vai adicionando se precisa, tá? Então, aqui eu já coloquei outra cor, tá, pessoal? É pouca a diferença porque é um degradê. A gente não quer que fique uma marcação muito forte, a gente quer que dê um nuance de cor, tá? Nesse caso desse bolinho aqui. Então, o que eu tô fazendo? Só preenchendo, tá? Com a ajuda do meu saco de confeito, preenchendo o meu bolinho com chantilly. É importante, ó, outra dica, tá? Vai trabalhar com textura, com espátula texturizada, o que que acontece? É importante que a gente não deixe tão fina a camada de chantilly, tá? Porque senão acaba chegando lá no nosso bolo. Pode chegar no nosso bolo, daí vai começar a raspar no bolo, tá? Então é preciso sim que tenha aí ó, eu não sei se você vai poder ver aqui, ó. Essa daqui é a espessura, tá? E eu tô apertando, conforme a pressão, mais espesso fica, tá? Mais grosso, mais grossinha a camada fica. Eu vou dar Agora eu vou começar dando uma nivelada, tá? E eu gosto de começar com essa daqui, porque daí eu vou emparelhando. Só para ir tirando um pouco do excesso por enquanto. Não tenho problema nesse caso aqui, dessa técnica que nós estamos utilizando nesse bolo. A questão assim, ó, misturou as cores. É isso que eu quero misturar a cor, dar nuance de cores, tá? Um degradê, um pouco mais forte, um pouco mais clarinho, tá? Então não tem assim, tem que cuidar para não botar o azul mais clarinho em cima e o... Não, tá? Porque ele vai se complementar. Essa é a ideia dessa técnica aqui. Eu vou trocar a espátula já pra gente começar o trabalho de tira e coloca. O que é isso? Eu vou ver aonde precisa mais chantilly e aonde eu preciso colocar mais, né? E aonde tem excesso que eu preciso tirar. Então, por exemplo, eu já tô vendo que em cima tá com pouco. O que eu vou fazer? Eu vou colocando, tá? Pra não ficar tão... que no final a gente precisa que ele esteja retinho, tá? Então, que nem eu disse, ó, eu tô colocando outras cores aqui, a outra cor de baixo aqui, mas conforme a gente vai espatulando, ele vai se ajeitando, se ajustando, tá? Então, vamos chegar lá. Então, assim, é importante paciência, decoração, para que você tenha um acabamento perfeito. Não tem como fazer um bolo, por exemplo, na correria, tá? A gente precisa colocando chantilly onde precisa e tirando e nivelando. A gente ajeita da lateral e estraga em cima, é normal, tá? Isso é a coisa mais normal que tem. Então, a paciência é um fator decisivo aí para uma decoração perfeita. Aqui, ó, eu vejo que tá faltando, eu venho e coloco, tá? E agora nós vamos dar mais uma passada e vamos ajeitando. Então aqui, ó, nessa parte aqui, o que eu preciso que tu compreenda? Por que eu tô utilizando, eu poderia vir direto com a de textura? Gente, eu não gosto de trabalhar assim, tá? Eu gosto de primeiro nivelar o meu bolo, porque então ele não tem perigo de ficar nem cônico, por exemplo, tá? Nem com falta de chantilly, esburacado, esses defeitos que a gente vê nos bolos. Ó, eu tô encostando a base da minha espátula reta na base da minha boleira, tá? É importante que tenha um espacinho aqui para você trabalhar, né? Não fica tão bonito sobrando demais, mas tem que ter um espacinho. E a gente tá vendo que ainda em cima
Ó, tá faltando. O que que eu tô fazendo? Tô nivelando, tá? Se eu viesse direto com a detextura, ficaria muito mais difícil de eu acertar isso aqui. Porque na textura a gente já tem, né, os buraquinhos, as entradas, e dificulta bastante. Então, primeiro eu gosto de nivelar, para depois a gente ir ajustando. Mais uma passada e eu vou começar a mexer em cima. Porque, como eu disse, eu sei que eu vou precisar mexer em cima e vai estragar embaixo, tá? Eu já vou dar uma alisada em cima, já vou dar uma retocada aqui em cima do meu bolinho. Vou acrescentando onde eu tô vendo, eu já tô vendo que aqui, ó, por exemplo, tá um pouquinho mais baixo, tá? E assim nós vamos. O giro da bailarina, tu lembra que eu falei que quando eu comecei com outra bailarina, eu não conseguia deixar meu bolo perfeito? O que acontece? Quando ela fica assim, ele fica todo ondulado, o bolo fica todo cheio de marcação. É praticamente impossível um bolo ficar perfeito com uma bailarina daquelas que eu mostrei na aula anterior, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar com a textura. Ó, o que eu faço, gente? É interessante que tu venha e olhe se ele não tá assim ou assim, tá? Cônico. Então, se ele tá retinho, aí eu começo a trabalhar com a textura. Só quando ele tá retinho, eu começo a trabalhar com a textura, tá? Detalhes assim, em cima principalmente, por enquanto eu ainda não me preocupo, porque eu sei que eu vou ter que mexer, tá? A textura que eu vou utilizar é essa daqui hoje, e daí no bolo vai aparecer melhor. Mesma coisa. Eu vou colocar a basezinha aqui, então eu tenho uma aberturinha aqui, bem pouca, tá? A gente não abraça demais o bolo e a gente não abre demais também. É bem tranquilo, tá? Sem colocar tanta força. A gente precisa deixar a mão firme, tá? Mas não precisa colocar muita força. Se eu começar a colocar muita força, o que vai acontecer? A minha espátula vai começar a raspar lá no meu bolo. Se raspar na minha massa, no meu recheio, vai trazer para fora, tá? Olha só, essa textura é muito bonita. Eu acho ela muito bonita. Eu utilizo bastante esse tipo de textura. Então aqui, vamos dar uma ajeitada em cima agora. Como eu disse, tem que mexer, né? Se eu vejo agora que tá baixinho, que tá faltando, agora é a hora, porque depois eu dou mais uma passada. E a gente não vai demorar tanto assim a finalizar, tá? Ó, então eu tô vendo que aqui, por exemplo, tu vê que eu uso a minha espátula para fazer esse trabalho, ó. Eu venho e eu tô vendo que aqui, ó, tá mais baixo. Eu tô vendo. Tu viu que eu tô fazendo isso aqui, ó? Ah, o ângulo que tu enxerga, se tu ficar sempre assim, parece que tá reto. Tu vem e tu olha de outro ângulo, aí tu começa a ver os defeitos, e a gente precisa procurar esses defeitos no nosso bolo, tá? A gente precisa procurar defeito, pra ir ajeitando, acertando. Então, toda vez que eu espatulo, eu enxergo melhor. E toda vez que eu mudo o ângulo, eu vejo algum detalhe que eu não tinha visto. Ó, o meio aqui estava ficando mais barrigudinho. Vamos ajeitando isso também. Ó, no giro da bailarina, me ajuda muito aqui para deixar lisinho, retinho. O que eu vou fazer? Vou voltar então para minha textura, tá, gente? Vou passar um paninho aqui úmido. Sempre um paninho úmido perto, que ajuda bastante. Venho com ela aqui, ó, do mesmo jeito, tá? Sem pressionar demais, sem apertar muito. E vou alisando. Eu tô alisando, tá? Tô alisando meu bolo. Eu preciso estar com a mão firme, claro. Ó, para que ele fique... para que eu não tenha movimento. Se eu mexer a minha mão, se ela não tá firme, eu vou estragar minha textura. Olha só, gente, tem bolinha de ar. Eu vou deixar assim para entregar, tá bonito aqui, mas a gente olha em todos os lados, tá? Então não, então a gente vai vir de novo aqui, ó, vou colocar um pouquinho
estoura a bolinha de ar, coloca um pouquinho e dá mais uma espatulada, tá? Vamos ajeitando. Interessante assim, gente, ó. A gente não dá uma passada e deu, tá? Ah, pegou textura e deu. Não, tu dá a passada, tu vai alisando. Quando a gente fica girando a bailarina com a espátula ali, não é para perder tempo, é porque tá alisando. Quanto mais tu gira, mais alisa. Claro que o tempo do chantilly importa. Quanto mais parado o chantilly fica, mais aerado ele vai ficar, tá? E tudo isso você no curso vai ver. Eu poderia agora, pra mim a textura tá perfeita, tá? As cores eu gostei do jeito que ficou legal, ficou um mais clarinho no meio, um nuance legal. Eu poderia deixar as quinas perfeitas, né? Quinar o nosso bolo, que daí eu usaria essa espátula aqui bem limpinha, ia passando. Mas eu quero esse detalhe aqui, ó, essa bordinha, tá? Cris, e por que que tu decidiu deixar? Gente, eu sei que a maioria de vocês que tá aqui é porque tá começando, é porque ainda não tem habilidade suficiente. E você vai ver que não precisa ter um bolo quinado, né? Que ele fique bonito. Um bolo com quinas imperfeitas, que é como a gente chama essa técnica, também pode ficar muito bonito. Então você que não tem ainda a habilidade de deixar bem retinho, usa desse artifício. Claro, tu vai treinar, mas na hora de entregar para tua cliente ou de tirar fotinho, deixa com a quina assim, se tu não tá conseguindo aperfeiçoar ainda, né? Deixar bem lisinho em cima, tá? Então a gente precisa começar a encontrar estratégias para que as nossas fotos, principalmente, fiquem bonitas, tá? Então se eu não tenho uma habilidade boa com bicos, não trabalha com bico agora, vai treinar o bico, tá? Entendemos? Sim, tá. Eu vou limpar a boleira e a gente volta, tá? Boleira limpinha, muito importante. Cris, tenho dificuldade de limpar a boleira. Tira o excesso, usa ou um palito de dente, um palito de churrasco, uma bisteca assim, eu chamo de bisteca, nem sei o nome disso. Não interessa o nome, interessa o que ela faz. Ó, pega a pontinha com cuidado e daí tu consegue tirar bem no cantinho. É muito importante, a cliente valoriza muito esse tipo de cuidado porque ela vê que tu tem dedicação, tá? Que tu trabalha com profissionalismo. Então é muito importante, desde a boleira tá limpinha, certinho, todos os detalhes. Gente, eu resolvi colocar um pouquinho de brilho no nosso bolo, porque é criança e criança brilho festa e tudo mais, né? Aqui é um borrifadorzinho, tá? Um borrifador de brilho mesmo, de glitter. Poderia ser outro, tá? Mas do jeito que você achar melhor. Eu só vou, ó. Aí provavelmente no vídeo, muito provavelmente não vai dar pra ver. Talvez eu peço pra edição colocar foto pra você ver o brilho, tá? Porque nos vídeos geralmente quando eu faço brilho não aparece muito, mas fica muito bonito na vida real, tá? Então eu dei botei um pouco de brilho nele e agora nós vamos fazer o acabamento com o topper. Eu vou colocando aqui, os meus toppers são da Galinha Pintadinha, tá? O nomezinho é Helena. Os toppers são feitos à mão, tá? E tudo isso tem no nosso curso. O nosso curso é super completo, gente. Não é querer fazer propaganda, mas é o melhor curso de confeitaria. É o melhor curso de confeitaria, tá? Não perde se você tiver a oportunidade que nós vamos dar aqui. Não perde, tá? Principalmente, depois você vai voltar no WhatsApp, vai falar que você assistiu a aula e já vai pedir para não perder o preço especial. Eu quero o preço especial, tá? Não esquece de falar isso, para vir com preço especial. Importante, antes de nós colocar o topper, a gente decidir qual é a frente do nosso bolo. Como assim? Gente, sempre tem um lado mais bonito. E aonde eu parei com a minha espátula de textura, ficou o acabamento do meu bolo. Eu vou deixar ele para trás, tá? No caso, se a frente é aí, para vocês, tá? Então, eu vou virar, ó, aqui é o acabamento, eu vou virar e aqui tá a minha frente do meu bolo. Eu vou colocando, depois eu vou virar para vocês verem como é que tá ficando, como é que ficou, tá? Eu, Cris, gosto de colocar os toppers inclinados, porque visualizar ele de frente fica mais bonito, mas cada um tem suas manias. Essas são as minhas. E deixa eu vou colocar essa casinha pro lado de cá. E vou colocar as nossas poedeiras pro lado de lá. Eu tenho mais alguns toppers e vou vendo aqui. Já vou
a galinha, que é a principal, vou deixar aqui, e vamos botar um pintinho pertinho dela. Eu vou dar uma viradinha nele. Parece que ele tá querendo ciscar o chão. Tá, e eu tenho os toppers frontais. Olha só que amor, tá? Então, assim, existem os toppers, né, pra gente colocar em cima do bolo, existem os toppers frontais, que são com outra aplicação. Tem confeiteiras que colocam o papel direto no chantilly, no chantininho. Eu não gosto porque a umidade pode passar até a tinta do papel, é anti-higiênico e tudo mais, tá? Então, eu prefiro ter aqui, de preferência, não entrar em contato. É o que eu aconselho vocês, é o que eu ensino, tá? Então, ó, olha só, quando ele é maiorzinho, vai 2, tá? Esses toppers todos são feitos à mão também. Esse daqui então eu venho aqui, eu tenho que me posicionar para ver o melhor. Eu me posiciono, gente, tá? É uma dica que é importante, porque daí eu tô vendo. No início eu colocava o topper torto, os frontais, tá? Então a gente olha bem aqui, ó, o nomezinho da criança e tudo mais, e a gente vem e posiciona, tá? Então eu sei que eu quero que ele chegue até o chão, o próximo do chão. Eu venho, esse daqui tem uma dobrinha, tá? Ele vai acompanhar o bolo. Então a gente já dá uma quebrada na fibra do papel. Como assim, Cris? Ó, tô dando uma quebrada na fibra do papel para fazer a voltinha, tá? É um detalhe que é importante. Tá pronta para ver o resultado do nosso bolinho, como que ele ficou realmente. Lembrando, super simples, não é difícil e o nosso resultado é esse. Tá, qual é a mamãe que não gostaria? Qual é a mamãe que não quer, né, compartilhar o bolinho lá nas redes sociais, se ele tá bonitinho, com acabamento perfeito, ele não tá inclinado, ele não tá torto, ele não tá desandando, não tá rachando. O topper é profissional, gente. Todo o acabamento, tem detalhe, a boleira limpa, é tudo. É isso que eu preciso que as pessoas entendam, tá? Porque eu sei que tem gente que diz assim, ah, Cris, sim, eu quero aprender. Olha só, eu vou ser bem sincera e bem franca com vocês. Cris, eu quero aprender. Tu tá disposta a pagar para aprender? Eu pergunto às vezes, porque eu preciso perguntar. No meu passado, eu não era disposta a pagar, mas eu não ganhava dinheiro quando eu não pagava para aprender. Porque tem conteúdo gratuito bom? Tem, eu tô dando um conteúdo gratuito bom. Mas um curso, ele tem um processo, ele tem um caminho, ele tem um passo a passo para você seguir. Tá? Então, é todos os erros, todos os acertos você vai ter. Também precisa estar disposta a pagar o preço, não só em dinheiro, gente, em tempo, tá? Em dedicação, em se esforçar para ter um bom resultado. Porque querer a gente quer, mas a gente vai pagar o preço para conseguir o resultado que a gente quer? É essa a pergunta que você tem que se fazer. Tá, Cris, fala um pouquinho do treinamento. Eu não tenho nem muito o que falar, porque é um treinamento completo, é do zero ao avançado, tem bolo de andar, tu começa do zero, tu não sabe nada. Tem lá, para que é os ingredientes, eu falo sobre os ingredientes, falo sobre os equipamentos, tudo, tá? Do zero da confeitaria. E depois vai ter mais de 9 horas lá só de decoração para você, são muitas aulas. Além do módulo de decoração, lá no módulo de upgrade tem mais decoração. Tem bolo alto, bolo tall cake, dupla altura, tem bolo de andar, tem bolo retangular, tem bolo redondo, tem tudo que é bolo. Então, assim, eu não tenho muito o que falar, você tem que conferir, tá? Então, você precisa voltar para o WhatsApp, pedir a informação para a pessoa, né, para o suporte, que ele vai te dar todos os detalhes. O preço é especial, Tem uma ideia aí, gente. Esse bolinho aqui eu vendo a 105, tá? Aqui na minha cidade. Com 2 bolinhos desses aí eu tenho R$210, com 2 bolinhos. O treinamento é menos que isso, só para você ter já a noção. Um bolinho M, que é um pouquinho maior do que esse, eu vendo a 165. Um bolinho, né? Com 2 bolinhos, então você faz a conta. Vale a pena ou não vale a pena ter um acabamento perfeito? Para ter encomenda, para pegar bolo todo santo dia? Porque tem a cereja do nosso bolo, eu costumo dizer lá do nosso curso, é um método. Que método é esse? É um método exclusivo. Você não encontra em outro lugar. É um segredo nosso, só das nossas alunas. Eu não compartilho, que é como você vai realmente aprender ganhando dinheiro. Criar o seu portfólio ganhando dinheiro. Porque a gente precisa realmente fazer bolo todo dia para pegar habilidade e ter, né, e ser reconhecida profissionalmente
criar um portfólio e a gente não pode simplesmente fazer o bolo se não está retornando dinheiro. A gente vai tirar dinheiro da onde? Então tem método para isso também lá. Eu vou deixar um beijo para você, eu espero que você tenha gostado da aula, que tenha agregado valor aí no seu dia, tá? Se você sentiu que está pronta para seguir em frente, já coloca aqui, já volta no WhatsApp, aliás, e coloca lá, eu quero o preço especial, não esquece, tá? Mas vai rápido, porque, sinceramente, não estou falando isso para dizer para você comprar logo, não, é porque eu tenho um limite de aluna, porque eu faço suporte pessoal, eu vou lá e respondo. Então, quando é muita gente, acaba que elas começam a reclamar, as alunas, né, que eu demoro muito. Então, não, eu tenho um limite de aluna, sim, e nós vamos estar fazendo, quando chegar no limite, a gente para de fazer essa venda dessa turma. Vai ter que esperar para a próxima, certo? Eu quero preço especial. Um grande beijo para você e fica aí com a nossa decoração. Vou ver se eles deixam a fotinho para vocês, tá? Grande beijo.